Olá, 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 garotos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Ao momento de gravar esse vídeo, estamos no mês de maio e maio começa justamente com a comemoração do Dia do Trabalho. Então pensei, por que não aprender sobre vocabulário de ofícios, profissões, ocupações e trabalho em geral? Vamos lá! Bem-vindos! Então, gente, sejam bem-vindos a uma nova aula de vocabulário. Para quem não me conhece, eu sou a professora Lina Giraldo e estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que tenho aprendido durante os últimos anos em português. Como falei ao começo, hoje vamos aprender muito sobre ofícios, profissões, ocupações e trabalhos em geral em português. Eu vou dividir uma grande lista de palavras em 3 categorias. Aquelas profissões, ocupações ou trabalhos que são muito parecidas a como se fala em espanhol, aquelas que têm algumas diferenças e, por último, aquelas que são super diferentes a como nós pronunciaríamos ou falaríamos em espanhol. Para começar, temos então aquelas profissões cujo nome é muito parecido a como se fala na nossa língua, a como dizemos em espanhol. Temos, por exemplo, o agricultor, o animador, o arqueólogo, o arquiteto, o artista, o ator, mas em feminino se fala atriz. Temos o barbeiro, o bombeiro, o carpinteiro, o carteiro. Temos o chefe ou cozinheiro, temos o comerciante, o contador, o dentista, o economista, o eletricista. Atenção que não é eletricista, não leva essa letra C antes do T. Eletricista. Eu sei, parece que falta algo, mas é assim, gente, em português. Eletricista, enfermeiro ou enfermeira, escritor ou escritora, estilista, farmacêutico ou farmacêutica, filósofo. Lembrem-se que um S no meio de 2 vogais vai ganhar vibração de Z. Filósofo. Assim como físico, físico, física, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, fotógrafo, geógrafo, historiador, jardineiro ou jardineira, linguista, locutor, matemático, mecânico, médico ou médica, músico ou música, negociador internacional, nutricionista, piloto. Temos o pintor, temos o porteiro, o professor ou a professora, temos o químico, a química, o secretário, a secretária, o sociólogo, a socióloga. Temos os tradutores ou intérpretes, temos o vendedor, a vendedora, o veterinário ou a veterinária, temos o zelador ou a zeladora e temos o zootecnista ou a zootecnista. Depois, garotos, vamos com nossa segunda categoria. Vamos fazer uma listinha de algumas profissões, ocupações ou ofícios que têm uma pequena variação com a forma em que nós diríamos essa mesma profissão, ocupação ou ofício em espanhol. Então, em ordem alfabética, teríamos o administrador. Essa pequena variação é por causa do aportuguesamento da palavra. Lembrem-se que dizer administrador precisaria de um esforço vocálico, fonético muito forte, e em português não temos esses sons assim tão fortes. Então, automaticamente suavizamos, colocando um i depois da letra D, e por isso pronunciamos administrador. Administrador. Se você ainda não sabe sobre esse aportuguesamento das palavras, aqui deixo o link para que se coloque o dia com o nosso vídeo. O mesmo acontece com o advogado. Essas pessoas que estudaram direito, que sabem muito sobre leis, sobre normas, advogado. Outra ocupação ou ofício que pode ser um pouco diferente é o artesão.
E em feminino diríamos artesã. A variação está na nasalização, gente. Artesão ou artesã. Depois temos cantor ou cantora, se é mulher. Não dizemos cantante em português, a palavra existe, mas é para qualquer coisa que canta. Por exemplo, o galo cantante ou o pássaro cantante. Mas para quem se dedica como profissão a cantar, dizemos cantor e cantora. Depois temos o cientista, que é a pessoa que trabalha com ciência. Em espanhol dizemos científico, mas científico em português, que também é uma palavra que existe, é uma característica de algumas coisas. Por exemplo, um experimento científico, um texto científico, uma revista científica. Mas o profissional que trabalha com ciência é um cientista. Depois temos os profissionais da dança. Quem se dedica a dançar como profissão é um dançarino ou dançarina. Depois temos os designer. É uma palavra pegada do inglês, né? Sua pronúncia é parecida com a que tem no inglês. E temos muitos tipos de designer. Então, são aqueles criativos. Designers de moda, designers de espaço, designer gráfico, etc. Temos a dona de casa. É uma pequena variação, né? Em espanhol, aquela mulher, geralmente mulher, mas que pode ser homem também, que fica em casa, que cuida do espaço, que faz a comida, que limpa tudo. Dona de casa. Ama de casa em espanhol, dona de casa em português. Depois temos o engenheiro. Olhem a pequena variação. Engenheiro. Quem estudou engenharia? Então, temos engenheiro físico, engenheiro industrial, engenheiro mecânico, engenheiro da computação, etc. Também temos os esportistas, que são os que se dedicam ao esporte profissionalmente. Os jogadores de futebol, por exemplo, são esportistas. E o fazendeiro, aqueles que cuidam da fazenda e dos animais, etc. Em português, garotos, quando uma palavra começa com H, geralmente em português esse H se transforma em F. Então, hacienda se transforma em fazenda. Então, já imaginam o que é um fazendeiro, né? E em espanhol seria el mayordomo, el capataz, el granjero também. Depois temos o ferreiro. Outro exemplo, herrero em espanhol, ferreiro em português. Essas artistas que se encarregam de arrumar as unhas, em português se chamam manicure. Manicure. Quem se encarrega da maquiagem, da pintura facial ou corporal para festas, para eventos, para peças de teatro, para o cinema, são maquiadores. Maquiador, maquiadora. E também temos o policial. Pequena variação. Um policial ou uma policial. Um psicólogo. Outro exemplo de aportuguesamento das palavras. Psicólogo. E psiquiatra também. E por último temos o publicitário, que se dedica a estratégias de publicidade. Publicitário. Pronto, garotos, vamos com a terceira categoria, que é minha favorita. Profissões ou ocupações que são muito diferentes aos nomes que utilizaríamos em espanhol. Vamos tentar assim, eu dou a descrição desse ofício e você adivinha, ou você fala, se já sabe, qual é essa profissão, ocupação, o ofício ao qual estou me referindo, tá bom? Número 1, com qual profissional você está falando no momento em que você está comprando carne? Carne para cozinhar em casa. Você está falando com um açougueiro ou uma açougueira. Nada de falar carniceiro em espanhol. Açougueiro. E essa seção do supermercado em que você encontra este tipo de produtos é o açougue. Número 2, com que profissional você está falando se você está precisando do desenho de um vestuário muito especial. Por exemplo, o vestido do seu aniversário. Como é que se chama esse homem que desenha, toma as medidas, compra o tecido? Ele é o
alfaiate, garotos. Não falamos sastre em português. O alfaiate. Ele que antes de consoante se pronuncia o alfaiate. Número 3. Sabe essa pessoa que está sempre na vitrine de um estabelecimento ou no balcão de um restaurante, de um bar? Essa pessoa que tem o primeiro contato com o cliente? Eu acho que em espanhol não temos essa palavra, né? Em português ele se chama o balconista. Balconista, a pessoa que está no balcão, que em espanhol seria la barra, el mostrador, la vitrina. Número 4. Como é que se chama essa pessoa que sabe muito de rodas dos carros? Quando você tem algum problema com um dos seus pneus, com uma das suas rodas, você vai onde é esse profissional? Este é o borracheiro. Borracheiro. Lembre-se que borracha em espanhol seria caucho. Então, as rodas dos carros, que são de borracha, o encarregado delas é o borracheiro. Número 5. Como é que se chama essa pessoa que vai procurando o material descartável e separando do lixo o que pode ser reutilizável ou reaproveitável? Não vão acreditar, garotos. Em português, ele é o catador. Catador. Não utilizamos essa palavra para aqueles que são especialistas em vinhos, que sabem muito da uva, da colheita, da produção do vinho. Não. Aí utilizamos a palavra original do francês, que é sommelier. Catador é uma pessoa que cata. Em português, catar é separar ou escolher. Então, um catador é uma pessoa que recicla. Número 6. O que vocês pensam que é um cobrador em português? Você geralmente é uma pessoa que cobra, mas este nome é muito dado para aquele ofício das pessoas que vão no transporte público recebendo ou cobrando a passagem. Por exemplo, nos ônibus no Brasil é muito comum que tenhamos duas pessoas trabalhando. Uma delas é o motorista, que vai dirigindo, motorista, e outra pessoa vai cobrando a passagem, recebendo o dinheiro. Esta pessoa é o cobrador. Número 7. Como se chama esta pessoa que enterra os mortos no cemitério? Este é o coveiro. Coveiro. Muito diferente, né, gente? Coveiro. Eu, por exemplo, relaciono com a palavra cavar. Se isso ajuda, cavar, coveiro. Número 8. A que profissional você chama quando tem um problema de umidade em uma parede? Ou uma goteira, um pininho que está caindo do seu teto? Ou uma torneira que não fecha muito bem? Então, você precisa chamar um encanador. Encanador. Essa estrutura por onde chega a água em casa se chama cano. Por isso, o encanador é o especialista em canos. Número 9. Como se chamam estas pessoas que se dedicam a fazer limpeza, a ter tudo limpinho, arrumado e bonito? Estas pessoas são as faxineiras ou os faxineiros. Diferente, né, gente? Faxineiros. Número 10. Como é que se chama essa pessoa que te atende em um bar ou em um restaurante? Bom dia, o que os senhores querem para comer e para beber? E depois ela traz o pedido à sua mesa. Em português, ele é o garçom, se é homem, ou a garçonete, se é uma mulher. Garçom, garçonete. Seguinte, como se chama o profissional que trabalha desenhando ou fazendo este tipo de acessórios? Brincos, colares, pulseiras, anéis. Ele é um joalheiro ou joalheira. Esses acessórios em português se chamam joias. Então, a joalheria é a profissão dos joalheiros. Gente, e aqui não adivinham o que é um jornaleiro?
Tanto o jornaleiro quanto o jornalista têm profissões que se relacionam muito com o jornal. O jornal são aquelas publicações de notícias. O jornalista é aquele que escreve a notícia, ou faz a entrevista, ou apresenta o noticiário. E o jornaleiro é aquela pessoa que vende o jornal ou vai até tua casa entregando o jornal. Gente, e o que é um motoboy? Um motoboy ou motogear, no caso das meninas, é um profissional que vai à tua casa entregando um pedido que você pediu a domicílio ou delivery. Também pode ser aquela pessoa que trabalha para uma empresa fazendo coisas várias. Leva uma mercadoria na empresa de um cliente, cobra uma fatura, faz uma fila no banco para pagar alguma coisa, compra os almoços se é necessário. Motoboy ou motogear, no caso das meninas. E adivinham o que é um pedreiro? Pedreiro. Parece como com pedra, verdade? Um pedreiro é uma pessoa que trabalha em construção civil, mas aquele que tem um nível baixo da hierarquia. Em espanhol costumamos dizer el albañil ou el constructor. Em português diríamos o pedreiro. Muito bem, garotos, essas são as profissões, ocupações ou ofícios que trouxe o dia de hoje para compartilhar com vocês. Se você tem em mente alguma que eu não falei, deixe aqui nos comentários. Se na sua família tem alguma profissão, ocupação ou ofício que eu não disse e você quer saber como se diz em português, também pergunte aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Muito obrigada por assistir este vídeo, espero que tenham gostado e que tenham aprendido muitas palavras novas. Nos vemos em um próximo episódio, até a próxima, tchau, tchau!